Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. É uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, com a minha plateia maravilhosa que está nos acompanhando hoje aqui no programa Mega Profissionais. Já falei para vocês na semana passada e vou repetir mais uma vez. Concurso Mega Talentos do programa Mega Profissionais. Muita gente já entrou no site, muita gente já fez suas inscrições. Você que é artista, quer mostrar o seu trabalho aqui na televisão, entre agora no nosso site, faça a sua inscrição. Você que é ator, cantor, enfim, que tem alguma habilidade artística, entra no nosso site, leia o regulamento com calma, tá, gente? É muito importante que vocês leiam o regulamento com calma para saber como será o concurso Mega Talentos aqui do programa Mega Profissionais. Muito legal, tem várias seletivas e, é claro, tudo nós vamos mostrar aqui com detalhes, com exclusividade no programa Mega Profissionais. Também hoje teremos cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica, tá, gente? Alguns alertas que é importante vocês acompanharem comigo aqui na entrevista exclusiva com o médico cirurgião plástico Dr. Nelson Fernandes. Ainda hoje no programa Mega Profissionais, nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, que ele vai nos apresentar a dupla JP e Henrique. Claro, eu se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já já, depois do nosso intervalo. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Já estamos de volta com o programa Mega Profissional. Agora vamos conversar com você, mamãe, que realizou a certidão de nascimento do seu filho e naquele momento você não pôde, por algum motivo, colocar o nome do pai. Agora é possível inserir o nome do pai na certidão de nascimento que já foi lavrada, que já foi registrada no cartório. Convidei para estar comigo hoje aqui no programa Mega Profissionais, o seu Antônio do Prado e a Fernanda do cartório Antônio do Prado. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Um assunto polêmico, né, seu Antônio? Sim. Hoje é um assunto polêmico. A mãe que já registrou a criança não colocou o nome do pai naquela oportunidade por determinados motivos, né, que não vem ao caso. Agora, se o pai se arrependeu ou se ela quiser colocar o nome do pai, ela pode? Pode. Tancredo, o reconhecimento de filho se dá quando o pai comparece no cartório ou quando é casado, aí a mãe pode registrar, bem como os avós também. Agora, quando não é casado, somente o pai. Se o pai comparecer, ele reconhece como filho. Agora, se o pai não quer reconhecer o filho, e a mãe, na hora do registro, declara o suposto pai, o endereço, o nome, e nós então comunicamos ao juiz. E o juiz então manda intimá-lo para comparecer para ver se ele é o pai ou não. Se for realmente o pai, o juiz então faz o termo de reconhecimento de filho e a gente averba no cartório e sai a certidão de nascimento com o pai, o sobrenome do pai e bem assim e os avós paternos. Então espera aí, deixa eu só ver se eu entendi, se eu acompanhei o senhor. Hoje, agora, isso é a partir de agora, né? Ou sempre existiu essa? Sempre. Sempre foi assim? Se a mãe, por exemplo, o pai não quer registrar a criança ali. Agora, a mãe tem uma suspeita de quem seja o pai. Sim. Muita atenção, tá, gente? Que eu sei que muita gente se enquadra
nesse perfil, ou então nós conhecemos alguém que se enquadre nesse perfil. Essa informação é muito útil, eu particularmente não sabia dessa informação. Então ela pode chegar lá no cartório Antônio do Prado. Se ela for lá no cartório Antônio do Prado, ela chega lá e fala assim, olha, o suposto pai é esse, o nome dele é esse, ele mora nesse endereço. O cartório vai fazer o registro ali dele. Somente no nome da mãe. Somente no nome da mãe. Aí o cartório vai comunicar ao juiz, é isso? Comunica ao juiz e o juiz então intima o pai, o suposto pai a comparecer. Ah, tá. A comparecer no cartório para o registro. Não, comparecer perante o juiz. Perante o juiz. Tá, e depois ele vai oficializar isso, deve pedir DNA, alguma coisa assim, não é? Certo, aí faz, se ele reconhecer na hora que ele é o pai, não há necessidade dos exames complementares. Aí o juiz livre e espontânea vontade. O juiz determina então ao cartório fazer a verbação para constar o nome do pai, o sobrenome da criança e os avós paternos. Agora, deixar bem claro que o registro de nascimento é gratuito, né? É gratuito. Ah, ela não paga. Não paga. Não paga. É mesmo, mas na minha época não era assim, não. Não, agora de um não tempo paga. para cá é isso? Isso é uma boa notícia, né? Boa notícia. Isso é uma boa notícia. Agora, isso, a Fernanda já me antecipou, falou, não, isso sempre foi assim. Sempre foi assim, Fernanda, mesmo? Isso, sempre a mãe teve, né, essa prerrogativa de indicar o suposto pai para que fosse averiguado se ele quer fazer o reconhecimento espontâneo, né, na presença da autoridade, ou se ele quer um exame de DNA para ter certeza desse vínculo biológico. Mas existem outras possibilidades de ser feito este reconhecimento de paternidade. Sim. Quais são as outras possibilidades? Bom, quando a mãe, né, no momento que faz o registro, não indica o suposto pai, por algum motivo, existe hoje um programa do Ministério Público que chama É Legal Ter Pai. Então, o cartório, obrigatoriamente, tem que comunicar ao Ministério Público todos os registros que foram feitos sem constar nome do pai e em que a mãe não quis indicar esse suposto pai. A partir de quando? Desde quando? Isso, eles têm esse projeto, né, Legal Ter Pai, desde 2012. Desde 2012? Isso mesmo. Então, assim, todo ano se renovam as campanhas, né, para divulgação, para levar o conhecimento da sociedade. E o que ocorre? Eles entram em contato com essa mãe, né, para orientar ela, os benefícios, né, de ter o pai na certidão de nascimento, os direitos também que a criança tem. E, às vezes, conseguem convencer essa mãe a fornecer os dados desse suposto pai, para que também o Ministério Público entre em contato e consiga aí talvez um reconhecimento de paternidade espontânea. Tá, mas deixa eu só entender. Agora o Ministério está com esse programa, está reativando esse programa? Não, ele faz esse programa todo ano, desde 2012. Isso, desde 2012 sempre teve esse programa, só que com o tempo as pessoas acabam não tomando conhecimento e acabam caindo, né? Aí esquecendo. Porque... na verdade, infelizmente, gente, nós brasileiros esquecemos muito dos nossos direitos, né? Infelizmente. E a gente, inclusive, observa isso em bancos, contas bancárias, PIS, muita gente esquece de sacar o PIS, né? Esquece dos seus direitos, né? E é claro que, infelizmente, muitas vezes o governo não tem tanto interesse de nos alertar para os nossos direitos. Então, você que está nos acompanhando, é muito importante você se informar dos seus direitos. E, principalmente, quando se é mãe, quando se é pai, tem sobre a sua guarda uma criança, ela ali tem os direitos e você é o responsável por ela. Você precisa levar essa informação para a criança, porque depois, quando cresce, cadê meu pai? Por que o nome do meu pai não está no registro? Né? E a mãe, às vezes, perde esse tempo, às vezes a mãe é muito ocupada, trabalha demais, mas nós não podemos esquecer das nossas obrigações. Mas essa campanha do Ministério Público tem diminuído, né? Tem. Então, quando eles iniciaram o projeto, essa campanha teve assim altos índices, né, de aceitação, de registros onde foram feitos reconhecimento de paternidade. E agora, este ano, eles retomaram com o apoio da RMTC, né, para divulgação, né, que é a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo. Aqui em Goiânia, né? Isso, aqui em Goiânia. Isso é no Brasil todo? Mas é em Goiás. Em Goiás. Isso. É porque tem muitas pessoas que estão nos acompanhando em Brasília, em outros estados do Brasil também. Isso. Não, né? É só Goiás. Nós estamos falando de realidade de Goiás. Esse é específico. Mas o procedimento é o mesmo, É o né? mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Sim. O procedimento é... Esse foi uma iniciativa, né, da 51ª Promotoria aqui do Estado. Né? E agora, com essa parceria, tanto com a RMTC, vai aumentar assim, a divulgação e tem também o apoio da OVG
e da Prefeitura de Goiânia, Legal. porque às vezes é necessário o exame de DNA, né? Então é necessário também este apoio para conseguir atender toda a população. Certo. Agora, quero acrescentar também, muitas vezes se já registrou a criança, e o pai também pode ir no cartório, mesmo registrado, a reconhecer. Não há necessidade dele ir no Ministério Público, não é isso? Isso mesmo. Então, é aquilo que eu falei agora aqui no início do bloco, né? Se depois que já tirou a certidão, não consta o nome do pai, passou ali uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano que seja, ele pode inserir o nome do pai depois? Pode, basta ir no cartório. E é simples, não tem que entrar com processo na justiça, não. Agora, se passar muito tempo, por exemplo, se a criança é menor, precisa ter a concordância da mãe. Ah, tá. Agora, se for maior, aí é necessário... A concordância desse registrado, né, que hoje já tem a maioridade civil, e ele precisa aceitar o reconhecimento de paternidade. Então, são essas as divergências que nós temos. Isso, gente, para quem tem um registro normal, que tem o nome do pai, da mãe, acredita que isso não seja tão importante. Mas para quem não tem esse registro, é muito importante a gente falar sobre isso. Psicologicamente, a pessoa quando vai mostrar um documento, quando precisa ali constar e não tem o nome do pai, é constrangedor. Em alguns casos, é constrangedor. Nós estamos oferecendo para vocês aqui essa outra opção, né? Amparado por lei, pode ser muito simples, levado no cartório, né? Simples, sem fazer esse processo todo. E sem custa, né? Não tem custo? É gratuito o registro, né? Não há necessidade. A pessoa pode... Eu pensava que essa inclusão tinha taxas para pagar. Quando é feito no Ministério Público, não se paga. Olha que interessante. E outro detalhe importante, Tancredo, é salientar sobre a questão do pai. Para fazer esse reconhecimento de paternidade, obrigatoriamente tem que ser o pai biológico. Não pode ser o pai socioafetivo, porque hoje as famílias, Essa era a minha próxima pergunta para você. Tem esse vínculo socioafetivo. Então, é o padrasto que criou desde pequeno, já criou aquele vínculo, considera como filha, né? Mas pela lei, nesse procedimento, somente o pai biológico, né? Esse outro caso do pai socioafetivo. Adotou, não, o pai socioafetivo já vai para essa questão da adoção. Né? O reconhecimento só pode ser feito pelo pai biológico. Essa é uma informação que realmente eu não constava e era uma dúvida que eu tinha. Como sempre, suas indagações, suas colocações, principalmente as suas novidades que o senhor traz para a gente, que às vezes não é tão novidade, mas como nós antecipamos aqui, nós não sabemos totalmente dos nossos direitos, ou sabemos e esquecemos. É importante nós termos esse veículo de comunicação e vocês com a disponibilidade de sempre colaborar conosco aqui nessas informações. Principalmente o senhor Antônio, o senhor muito simpático, Fernanda também, igualmente, né? Muito obrigado. E sempre dispõe do seu tempo, que eu sei que é muito precioso e muito concorrido lá no cartório, né? Muito obrigado mais uma vez, espero o senhor na próxima. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com o programa Mega Profissionais. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela 2ª vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Vamos falar agora de cirurgia plástica. Vamos falar principalmente para vocês que fizeram cirurgia bariátrica. E é claro, depois da cirurgia bariátrica tem que fazer aquelas cirurgias plásticas, né? Para fazer a reconstrução, para fazer a retirada do excesso de pele. Claro, todo mundo tem muitas dúvidas a respeito.
Convidei para vir aqui no programa Mega Profissionais o médico cirurgião plástico, Dr. Nelson Fernandes, que está de volta aqui no programa Mega Profissionais. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Tudo bem. Você... É um prazer recebê-lo sempre aqui no programa Mega Profissionais. Só sentimos falta um pouquinho pela sua distância, né? Que é principalmente por causa da sua agenda, que é muito concorrida, doutor. O senhor opera demais, doutor. Que bom. Graças a Deus, né? Graças a Deus trabalha bastante, resolve muitos problemas de muitas pessoas. Cirurgia bariátrica. É o sonho de muita gente que está gordinho, é uma questão não só de estética, mas principalmente de saúde, né? Que muita gente recorre à cirurgia bariátrica para salvar a vida mesmo, gente. É a obesidade mórbida, né? Ou seja, não só obesidade mórbida, né, doutor, mas problemas de diabetes também são curados com a cirurgia bariátrica, é isso ou não? Sim, diabetes e várias outras doenças, né? Por exemplo, hipertensão, aumento de colesterol, problemas na coluna, enfim, uma série de problemas que o excesso de peso, principalmente o excesso exagerado de peso, pode provocar no paciente. Sobrecarrega demais o coração também, né, doutor? Também. Isso tudo que o senhor está falando vai diretamente lá no coração. Tá, a pessoa fez a cirurgia bariátrica, foi muito bem sucedida, começa a perder peso. Junto com a perda de peso, claro, vem sempre aquela questão, né? E agora a questão estética. Como que eu fico? Quero tirar esse excesso de pele, quero retirar tudo. Mas não pode ser feita a cirurgia plástica imediata, a cirurgia bariátrica não, né, doutor? Não, é necessário que o paciente tenha a perda de peso concretizada, né? Então, normalmente o cirurgião do aparelho digestivo que faz a cirurgia bariátrica libera o paciente para nos procurar após um tempo de estabilidade do peso, em que ele já não perde mais peso. A maioria dos colegas nos encaminham após em torno de 3 meses sem perda de peso, ou seja, entre 1 e 2 anos após a cirurgia bariátrica. Ah, isso que eu ia perguntar para você. Você falou 3 meses, mas já pode tirar, que é o sonho de todo mundo, né? Não, já é ver resultado. 3 meses com peso estável, sem perdas mais de peso. Isso vai 2 anos após a cirurgia bariátrica? Entre 1 e 2 anos. Isso tem uma variação pessoal, né? Normalmente é nesse período, entre 1 e 2 anos após a cirurgia bariátrica. Agora, eu preciso ser bem sincero para o senhor, e principalmente aqui, vocês nos encaminham dúvidas, a gente tem grande parte de vivência também, e nosso objetivo é o quê? Levar para vocês informação e, na medida do possível, tentar esclarecer algumas dessas dúvidas. É óbvio, a pessoa fez a cirurgia bariátrica, ela emagreceu, quando fala para ela que ela tem que esperar 1 ano e meio a 2 anos para ter uma estabilidade de peso, para fazer a cirurgia plástica de correção, ela já fica um pouquinho ansiosa. Porque o obeso, por si só, ele já é ansioso, né? Então, o que acontece? Ele está vendo ali, está vendo aquele excesso de pele, principalmente as mulheres, doutor. Vê aquele excesso de pele e tudo. Ela não pode fazer nenhuma cirurgia intermediária? Não é um conceito correto. O correto realmente é que se aguarde a perda total de peso, porque da forma como você colocou, dá a sensação de que ele fez a cirurgia e no dia seguinte ele perdeu o peso. Não é assim. Ele vai perdendo gradativamente, né, ao longo dos meses, e normalmente o paciente... Mas não perde logo que você faz, você já não perde muito peso? Perde muito, mas ele continua perdendo ao longo dos meses, que em torno de 1 ano aproximadamente ele continua perdendo. Então, enquanto ele está perdendo, ele já começa a ter algum grau de flacidez, alguma insatisfação estética com o emagrecimento, que também provoca, mas ele ainda vai perder mais peso. Então, se você opera ele, por exemplo, com 3 meses, 6 meses de pós-bariátrica, daí 1 ano ele perdeu mais peso, o resultado da plástica não existe mais. Então, não é correto que você faça isso, porque você vai colocar 2 ou 3 procedimentos desnecessários. Então, aguarda que se perde o peso, estabiliza, e aí você tem uma avaliação melhor, uma programação cirúrgica mais adequada. Eu vou, inclusive, alertar para um fato, porque eu fiz uma cirurgia, não era bariátrica, né? Uma cirurgia para emagrecer, da bypass intestinal. No momento que eu fiz a cirurgia, isso deve ter 10 a 11 anos. No momento que eu fiz a cirurgia, eu já optei em fazer abdominoplastia na sala de cirurgia. Então, quando ele fez o desvio bypass, eu estava realmente com a barriga grande, né? Ele já fez, associado com outro cirurgião plástico, né? Já fez essa cirurgia de abdominoplastia. Eu sei que isso não é o mais aconselhável, que isso não é o correto, principalmente
pelo grande risco de contaminação. Porque quando se fala em bypass intestinal, uma cirurgia intestinal, ali tem-se um processo muito grande, um perigo muito grande de contaminação, né, doutor? Tem, e assim, e principalmente não só pelo risco da contaminação, mas pelo que eu coloquei para você. Então, o paciente que acabou de fazer a cirurgia não perdeu peso, então ele não tem aquele grau de flacidez que ele terá ao longo de um ano e meio, até 2 anos pós essa cirurgia. Então, a avaliação do cirurgião plástico, ela fica prejudicada em relação a essa perda de peso que vai acontecer. Então, o conceito correto no nosso meio é que realmente que você faça a bariátrica, tenha a perda de peso ao longo desses meses. A partir do momento que seu peso estabilizou, ou seja, que você não está mais perdendo peso, aí chega o momento de você começar a fazer as cirurgias plásticas. Sim, sim. Inclusive, doutor, com relação às cirurgias plásticas, podem ser associadas para diminuir principalmente essa permanência da pessoa? O paciente bariátrico, pós-bariátrico, ele é um paciente um pouco mais delicado em relação à população de uma maneira geral. Então, é um paciente que ele tem mais riscos, infelizmente, ele tem, por exemplo, mais risco de trombose, ele tem um sangramento excessivo, porque ele tinha vasos sanguíneos para nutrir uma gordura que hoje não tem mais, mas os vasos sanguíneos continuam. Ele tem... há que se tomar um pouco mais de cuidado com esse paciente. Então, as associações, elas podem ser feitas, mas elas têm que ser feitas de uma maneira muito mais cuidadosa. Não que a gente não tenha cuidado com o paciente que nunca emagreceu, mas assim, os critérios são um pouco mais rigorosos com o paciente pós-bariátrico. Essa vascularização que o senhor está citando agora, essa questão da possibilidade de sangramento, eu não tinha me atentado para esse fato. Eu ainda não conversei com nenhum médico a respeito disso. De cirurgia plástica. O que significa isso? É aquilo que o doutor explicou e eu quero reforçar para vocês, para a gente não deixar passar em branco, porque eu acredito que seja uma informação muito útil e necessária. A pessoa tinha um peso de 100 quilos. Ela tinha gordura de 100 quilos. Ou seja, ela tinha vasos sanguíneos que levavam sangue para irrigar tecidos de uma pessoa de 100 quilos. Né? Quando ela emagrece, aqueles vasos permanecem, embora a gordura não esteja mais ali para ser irrigada. Ou seja, os vasos estão ali. Quando o senhor vai cortar para fazer, o risco, né, de rompimento é fato, ele é real. Né? São vasos mais calibrosos, ou seja, o paciente que sangra um pouco mais do que o paciente que nunca foi um grande obeso. Então, se não for hábil, o cirurgião pode ter problema aí. Como ele vai perder um pouco mais de sangue, então a gente não pode associar muitas cirurgias muito extensas, porque senão um sangramento excessivo coloca o paciente em risco. Além disso, pelo desvio do trânsito intestinal que a cirurgia bariátrica promove, é um paciente que ele tem uma absorção de ferro prejudicada na sua alimentação. Portanto, são pacientes que com muita frequência estão ali ou com a leve anemia ou no limite entre o normal e a anemia. Então, assim, já são pacientes que têm esse prejuízo de anemia, né? E vão sangrar mais, ou seja, as combinações, as associações cirúrgicas, elas têm que ser de uma forma mais cautelosa. Mas o que a associação, o que o ferro pode interferir nessa associação no organismo? Ele faz, assim, essa falta de absorção faz com que o paciente seja um paciente ou anêmico ou muito próximo do limite entre a anemia e o normal. Entendi. Por isso que a gente tem que ser mais cauteloso também. Então, ou seja, a pessoa não pode entrar, fazer o abdômen, fazer braço, porque tem aquela gordura que fica, né, aquela pele excedente. A associação depende muito de cada caso, porque às vezes a pessoa tem, você citou 2 exemplos, braço e abdômen. Tem braços e braços e tem abdômenes e abdômenes. Então, às vezes, dependendo do paciente, é possível fazer uma associação como essa, mas dependendo do paciente, realmente não é aconselhável. E tem a questão também pós-cirúrgico, né, doutor? Porque se a pessoa resolver fazer demais, ela fica até imobilizada, porque, igual, por exemplo, braço não pode ficar estendendo os braços. O abdômen você tem que ficar curvado, né? A pessoa tem que pensar no pós-cirúrgico também. A gente, quando vai aconselhar ou sugerir uma associação, a gente pensa nisso e a gente discute o assunto com o paciente, né? Para que realmente ele tenha um pós-operatório mais tranquilo, menos desconfortável, vamos dizer assim. É engraçado porque nós já ouvimos falar da cirurgia pós-bariátrica, todo mundo sabe disso, né? Mas sempre quando a gente trata desse assunto aqui na televisão, principalmente aqui no programa Mega Profissionais, nós enriquecemos com um novo tema, como esse que foram apresentados aqui hoje pelo Dr. Nelson Fernandes. Por isso que eu gosto que o senhor venha aqui, doutor.
Sempre quando o senhor vem aqui, só cresce os assuntos que nós já tratamos aqui. Principalmente esse que eu realmente não tinha conversado com o público nosso a respeito. Tá? Venha mais, por favor. Tá bom? Muito obrigado. Conversei aqui com o Dr. Nelson Fernandes. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no programa Mega Profissionais. Se eu fosse você, não sairia daí. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais e, é claro, Eduardo está ao meu lado. Vamos falar de cultura, não é isso, Eduardo? Tudo bem com você? De cultura, tudo ótimo. Temos maravilha. boas notícias para o nosso público. Né? Excelente notícia, sabe por quê? Semana passada nós lançamos o concurso Mega Talentos e agora a coisa assim... sucesso. Aliás, sucesso. A procura já virou moda, né? Tá todo mundo querendo ser artista também, né? Todo mundo querendo mostrar seu talento aqui no programa Mega Profissionais. E cada artista que tá vindo melhor que o outro. Graças a Deus. Só gente boa. E como é que o pessoal de casa faz para se inscrever e participar do concurso? Basta ele entrar no site do concurso, que é www.mega.com.br. Repete. www.mega... Não é isso. Sabe por quê? Ele ficou preocupado com www. Ele Poxa sempre fala vida, pra mim, você fala o www. Eu falei, não, você é diretor de teatro. Você fala, me ajude. Não, vamos juntos. Então vamos juntos, 1, 2, 3 e... www.mega.com.br. Já está no seu monitor. Você pode entrar, acessa o regulamento para saber como faz para participar do prêmio. Do prêmio vai ser no final do ano. Prêmio Mega Profissionais. Aliás, nós temos notícias com relação a isso também. Temos uma surpresa. O ganhador, né, do concurso do Mega Talentos também vai fazer uma ponta lá no prêmio Mega Profissional. Não podia falar isso. Não podia, era surpresa, mas agora já contou. É a noite mais especial do ano e ele vai participar. Com certeza, também o ganhador. Ganhador. Mas até chegar lá, nós temos algumas semifinais. Ele passa por várias etapas. Né, de classificatórias. Com jurados assim que entendem realmente do assunto e que sabem olhar e descobrir quem realmente tem um talento que vai brilhar. Quem pode participar desse concurso? De crianças de 3 a 17 anos e também acima de 18 anos. Claro, vai ser em categorias diferenciadas. Totalmente, né? Então, a boa notícia é que crianças podem participar do concurso. Podem. Cantando, dançando, imitando, interpretando. Isso é muito bom. Com certeza. Como eu sempre falo aqui no programa Mega Profissionais, todo adulto tem um artista em casa. Principalmente o pai e mamãe coruja, né? Sempre querem colocar o filho ali na televisão e o momento é agora, tá, gente? Participem do concurso Mega Talentos. Do programa Mega Profissionais. Vamos agora para o nosso quadro Espaço Pet. Obrigado, Eduardo. Sucesso para nós. Obrigado. Tá? E agora vamos falar dos nossos animaizinhos de estimação. Estou recebendo aqui a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. Tudo bem com a senhora, doutora? Ótimo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Prazer é meu, viu? Hoje nós vamos falar do colapso traqueal em cães. É aquela tosse, é isso? Isso. Não vamos confundir com a tosse dos canis, né? Que a tosse dos canis ele é causado por uma bactéria, né? Ou por um vírus, e que provoca o colapso, que pode piorar, agravar o colapso. Mas o colapso, quem nunca teve um cachorrinho em casa e quando você chegou, ele ficou feliz e começou a tossir, né? Isso é muito comum. O colapso é uma estenose, pode acontecer por uma estenose da traqueia. Então a traqueia ela tem um lúmen, né, como se fosse um caninho, que em um determinado momento, que pode ser na região cervical ou na região torácica, ele afunila.
Então o ar, na hora que ele passa, né, nesse estreitamento, o ar ele vibra a traqueia e aí o animal começa a tossir, tá? Então é muito comum o animalzinho... Tá ligado à idade, não? Agrava com a idade. Nós temos pacientes de 1 ano de idade que já sofrem do colapso traqueal, porque o que eu costumo falar... Um aninho. O que eu costumo falar para os meus pros proprietários, né, é que o colapso traqueal ele é fisiológico. Por quê? Ele é congênito, o animal ele nasce, né, com uma predisposição racial, então pugs, piquinês, a gente estava até conversando, né, você tem uma piquinezinha, o piquinês, raças de focinho muito chato ou de focinho muito longo, então poodle, os shih tzus, né, Lulu da Pomerânia, então eles têm uma predisposição maior a desenvolver o colapso traqueal. Como eu falei, ele pode se desenvolver, eu tenho pacientes de 1, 2 anos de idade que já tossem frequentemente, e tem pacientes que só vão apresentar um quadro mais grave com 10 anos para frente, né? Então, mas tem tratamento esse colapso? Então, eu costumo falar que o colapso traqueal, a gente tem que saber o grau que ele se enquadra, né? É normal o cachorro tossir 1 vez por semana de felicidade porque você chegou em casa ou porque ele latiu demais, então é comum acontecer isso. O que não pode acontecer é com a frequência, então todo dia esse animal tosse. Provavelmente esse animalzinho que está tossindo todo dia, ele tem um colapso maior, né, ou mais grave do que um outro que tosse de vez em quando. Ou pode ter sido apenas uma inflamação, né? Às vezes, de tanto que essa traqueia, ela vibrou, né, com a passagem do ar, ela inflama, provoca uma traqueite, ou pode provocar uma bronquite ou uma pneumonia. Aliás, nós temos imagens que a senhora nos encaminhou, não é isso? O que é isso? Então, o colapso traqueal, ele é diagnosticado tanto a gente como clínico, né, o veterinário na palpação, então a gente faz um movimento de vai e vem na traqueia e na hora que você encosta na região do colapso, ele costuma tossir, tá? Então isso é um reflexo positivo, a gente sabe que ele provavelmente tem uma traqueite ou um colapso traqueal. E aí a gente parte para um exame mais simples que é o raio-x. Esse é um raio-x simples, não foi feito com a prova da pera, que é uma borracha, parece uma perinha. A gente empurra a traqueia e se ele tiver um colapso, a traqueia colaba, ela fecha. Nesse caso, esse paciente, ele tinha um colapso que não precisou nem ser visto com a prova da pera, ele foi visto num raio-x normal. Então, se você reparar ali, ó, o caninho pretinho, tá vendo que ele tá vindo lá perto da boquinha, do crânio, da cabecinha, vem vindo. Aonde vinha a setinha, ele afunilou, você não vê mais o ar, não vê mais o pretinho. Lá na frente o pretinho abre de novo perto da base do coração. Então, quando o ar vem passando, aquele pretinho é o ar. Então, quando o ar vem passando, ele encosta na parede da traqueia, que é uma cartilagem. A cartilagem é mais molinha do que um osso, né? Então, ela quando passa o ar por ali, principalmente nesses animais mais estressados, ele vibra e aí é a hora que gera aquela tosse. E o animal tosse. A princípio, a questão do tratamento, a gente procura entrar com medicamento anti-inflamatório, né? Tem animais que são extremamente ansiosos, estressados, a gente tem que fazer medicamento para diminuir a ansiedade, ansiolíticos, às vezes algumas medicações naturais. Condroprotetores são muito utilizados porque eles ajudam a enrijecer a cartilagem, né, ao longo do tempo. E existe o tratamento cirúrgico. Mas o tratamento cirúrgico a gente deixa em último caso, se porventura, né, todos os tratamentos conservadores não resolver. E é importante orientar o proprietário que o manejo da casa também tem que ser mudado. Por que isso influencia? Porque hoje em dia a gente humaniza muito eles, né? Então, assim, os cachorros dormem no ar-condicionado. Sim. Não é? Sim. Eu já tive um problema desse. Então, o clima frio, né, ele resseca mais as vias respiratórias, consequentemente, quando o ar passar lá naquele funilzinho, ele vai vibrar mais a traqueia e a tosse tende a piorar. O esforço da tosse sobrecarrega o pulmão e o coração. Então, é muito comum no nosso serviço de cardiologia lá da clínica, a gente pegar animais vindos de outros colegas ou mesmo do proprietário, achando que o cachorro está tossindo porque ele é cardiopata. E quando a gente faz um eletro, um ecocardiograma ou um simples raio-x, a gente percebe que a alteração não é cardiológica. O coração até ele pode estar aumentado pela hipertensão, pelo aumento da pressão dentro do pulmão. Agora eu preciso fazer uma pergunta, inclusive isso é muito importante saber. A questão do ar-condicionado, né, para o animal. Se colocar um umidificador, resolve? Ajuda muito, tá? Mas a gente tem que ser muito assim, é igual um bebê no ar-condicionado muito frio. Eu costumo sempre usar esse exemplo, né? Os nossos pacientes são bichinhos que pesam o peso de uma criança, né? Ou 2 quilos.
Então, muitas das vezes a gente coloca o ar-condicionado muito gelado. Mesmo com o umidificador, ele ainda poderia desenvolver um quadro de pneumonia. Entendi. Então, o interessante seria assim, colocar no ar-condicionado mais ameno, uma temperatura mais amena possível, não precisa ficar quente, mas utilizar o umidificador para evitar o ressecamento. É importante a gente esclarecer para vocês que estão nos acompanhando, não é que a gente vai colocar o animal no ar-condicionado, não. É porque o animal fica com a gente. Sim, então, quer seja cama. na sala, ou na cama, no quarto. E até em lugares frios, porque alguns animais são criados em quintal, né? Sim. E aí não tem uma cobertura, não tem nada, então ele fica, às vezes, ali ao relento, no frio, na friagem. Mesmo animais, por exemplo, eu tenho pacientes meus que o proprietário coloca na área de serviço para dormir. É quentinha, mas o clima seco da região, por exemplo, aqui do Centro-Oeste, que é uma região mais seca, ele aumenta a predisposição do animal sofrer de crises por causa de um colapso, entendeu? Então, a mudança climática, seja tanto para sequidão quanto para clima muito úmido, porque às vezes o animal está controladinho, de repente cai uma chuva e ele começa a tossir. Por causa dessa mudança climática também. Você deu um churrasco em casa, ele latiu. No outro dia ele está tossindo. Pode ser agravado pela tosse dos canis, como a gente falou, né? Que é uma doença já do animal. E a princípio, assim, o colapso traqueal ele não mata. Eu sempre peço ao proprietário, quando vê o bichinho tossindo, olhar a primeira coisa é a língua. Se a língua estiver rosinha, clarinha, né? Cor de rosa ou avermelhada, ótimo, pode ficar tranquilo. O problema é quando a língua fica roxa ou esbranquiçada, falta de ar, tá? Por quê? Porque ele pode estar com uma pneumonia, ele pode estar tossindo por conta da secreção e ele não está respirando direito, né? Nossa, é sério. Né? Um outro problema do colapso traqueal, e eu já perdi um paciente, ele tinha 2 anos de idade na época, foi por conta de engasgo. Ele foi comer, ele comia muito rápido, a gente até orientava o proprietário a colocar pequenas porções, porque ele comia muito rápido. Nessa hora que ele comeu, ele engasgou por causa do colapso, porque ele tossia na hora que ele ficava tão eufórico para comer que ele tossia. E aí, nesse momento, ele engasgou com a comida e a comida fez falsa via, foi pro pulmão. Nossa. E esse bichinho, infelizmente, ele veio a óbito. Então, na verdade, ele não morreu do colapso, né? Foi uma consequência gerada pelo colapso traqueal. Certo, tá? certo. Agora, as alterações cardíacas têm que ficar de observação, porque às vezes o cachorro tosse tanto, o proprietário não percebe, né? Não tem um controle. Aumenta a pressão do pulmão, o coraçãozinho poderia aumentar, e aí a sobrecarga, porque o coração é um músculo, a sobrecarga desse músculo batendo, sim, poderia no futuro levar a uma cardiopatia. Que coisa. Nossa, eu não sabia que podia acarretar tantos problemas assim. E é muito comum, é muito comum. A gente diariamente pega paciente reclamando que o animal está tossindo, né? Então é muito comum, acredito que a maioria que está escutando já teve um animalzinho problema, que teve alguma tosse. Algum outro animal que já teve isso. E o que é importante, na hora do colapso, na hora da tosse do colapso traqueal, muitas das vezes eles param de tossir sozinho, né? Se você observa que ele não, né, tá demorando e ele continua tossindo, eu indico sempre, faz uma massagem na traqueia, para que esse lumen da traqueia aumente, né? Então, se ele está mais fechadinho, a gente tenta fazer uma massagem para ele abrir um pouquinho mais. Eu só tenho medo, às vezes, de falar isso com as pessoas para fazer em casa, para não pressionar e ficar pior. Não, né? Às vezes ela não sabe fazer essa massagem. Sim, né? uma coisa que é simples de fazer é assopra no focinho. Assopra, fecha o focinho e assopra, não precisa soprar muito de perto. Dá uma soprão assim, de longe. O que acontece? O cachorro vai fazer assim, ó. Na hora que ele faz isso, a tendência é da traqueia aumentar de tamanho. Fechar a boca e soprar. Fecha a boquinha e assopra no focinho. Faz... Algumas vezes também ajuda a gente fazer, colocar o dedo dentro da garganta, como se fosse fazer uma tosse, provocar um vômito ou uma tosse. Porque na hora que a gente faz isso, ele dá uma tosse mais forte. E aí o lumen da traqueia também volta ao normal, né? Tem gente que joga água, aí eu já não recomendo, né? Vários proprietários falam que joga água, ele volta. A gente não recomenda, né? O ideal realmente é esperar passar. Agora, se isso está muito frequente, aí não tem jeito, aí tem que levar realmente para radiografar. Isso não dá em gato também, não, doutor? Não, existem relatos em algumas outras espécies ou no gato, mas aí tudo tem que ser avaliado. Normalmente em gato está mais relacionado à idade ou determinadas raças de gatos com focinho muito chato, né? Os braquicefálicos. Mas, no geral, quem tem a predisposição mesmo seria os cães. E eu também sempre falo aqui com vocês, é sempre muito importante buscarmos orientação profissional. Sim. Buscar a orientação do médico veterinário da sua confiança e visitas regulares ao médico veterinário.
Né, doutora? Porque a pessoa pode achar também que é o colapso e realmente pode ser um probleminha no coração, né? Isso é importante. O problema do coração também dá tosse. Dá tosse seca. Se parece muito. Assim, para o leigo, quando ele está vendo, né? Se a gente não fizer esse teste que a gente faz no consultório, a gente acha que é cardiopatia. E uma outra coisa também muito séria, que às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito simples. Sim. Não, tossir uma vez é simples. Não, isso aí ele já faz sempre. É sempre bom descartar. Né? É sempre importante descartar. E existem outras causas de tosse também, né? Não só do colapso traqueal. A gente está falando de colapso porque é muito comum. Sim. Mas a gente tem pacientes de 8 meses que têm cardiopatia e a gente nunca imaginaria que um animal de 8 meses seria cardiopata, né? E pode ter as duas doenças, inclusive. Ele pode ter uma cardiopatia, um sopro no coração. Poodles é muito comum, né? Eles vivem muito, então eles têm muita cardiopatia e ter, além da cardiopatia, um colapso traqueal. Okay. Então é importante sempre realmente procurar um colega. Muito pontuais as suas declarações aqui no programa Mega Profissionais. Gostado. É sempre muito bom ter você aqui. Você é muito simpática, extremamente competente. Adoro estar aqui. Obrigada. E passa sempre com muita facilidade isso para o nosso telespectador. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana Fonseca. E daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Mega Profissionais. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais, recebendo visitas ilustres e também antigos conhecidos aqui no programa Mega Profissionais. Vou conversar com as mulheres primeiro, ok, João Pedro? Ainda é João Pedro, né? Tudo bem, Suiane, que é a grande dama das modelos aqui do estado de Goiás. Muito obrigada. Tudo bem com você, né? Continua trabalhando com modelos? Sim, aliás, você tem novidades nessa área, né, Suiane? Sim, a gente está mudando o nome, né, e o formato de estar trabalhando. E a BG agora está virando Village Models. Village Models. Seria uma vila, uma aldeia de modelos lindas. Olha que show, hein? Que show, hein? E a gente está fechando parceria, né, com novos parceiros, fotógrafos, produtores, instrutores de curso, inclusive o João Pedro é um, e com uma ideia nova de estar monitorando o modelo, de estar levando carreira, de estar trabalhando bem com cada modelo. Você falou uma seja proposta... veterano ou seja new face. Pois é, você está falando de uma proposta nova, vai mudar um pouquinho essa questão? Sim, a gente vai Mas continua sendo agência, né? A agência de modelos, né? Agência de modelos. Mas o que vai mudar? A maneira de trabalhar com as meninas, de gerenciar a carreira das meninas, né? Uma coisa mais séria, levando para fora e preparando de verdade, né? Porque a maioria das meninas que entram no mercado e meninos não tem um conhecimento legal, não tem um preparo para isso. Aliás, tem mais o sonho do que a concretização. Exatamente. Né? E a gente vai focar muito também em internet. Tá na moda, né? Sim. Influencer, blogueira, essas coisas. Então a gente vai... Você vai também atuar focar nisso. Bom, isso é bastante interessante. E aliás, como eu estava te falando, muitas meninas, muitos rapazes têm um sonho de entrar na carreira artística. Sim. Né? Agora dependem das agências, né, para dar essa instrução. Esse preparo. Antigamente toda menina queria ser modelo, hoje elas querem ser blogueiras, querem ser influencer, querem ser youtuber, e a gente vai trabalhar essa área também. Não, muito interessante. Bom, você já anunciou para mim aqui o João Pedro, eu também já falei com ele, pedi licença para falar com as damas primeiro, mas João Pedro está ao meu lado aqui, muito bom receber você aqui. Uma salva de palmas para o João Pedro. Eu que agradeço.
Faço questão. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. João Pedro, eu te conheço há muitos anos. João Pedro. Agora, de make, eu sei que você cuida. Eu, como proprietário de revista, da revista Mega Magazine, eu devo conhecer há mais de 15 anos, João Pedro. Pelo menos que eu ouço a falar de você há mais de 15 anos. A gente está no mercado já tem um tempinho já e continuando a história, né? Você é um dos referenciais no mercado. Você é muito respeitado. Não, isso eu não estou falando porque está aqui na sua presença, não. Isso vocês que estão nos acompanhando em Brasília, em outras cidades também do Brasil, aqui ao meu lado estão um dos grandes referenciais na área de maquiagem, na área de moda do estado de Goiás. Muito respeitado e principalmente pela sua ética. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou sendo sincero. É um prazer, assim, eu acho que seu programa também tem esse respaldo profissional. Todos nós precisamos de profissionais como você, que tem essa mídia, que atinge diretamente o público específico das capitais. Agora me fala, você dá aula também de Sim, eu sou instrutor de passarela. E a Suiane me procurou agora para a gente criar um novo formato, né? Então vou ensinar desde o básico, andamento, postura, boas maneiras, vai ter também beleza, né? Que é o meu forte. Você vai dar curso de beleza, eu vou inscrever. Porque tem gente que ficar bonito, eu quero... Vou preparar, assim, tanto o homem quanto a menina, né? Assim, as meninas continuam sonhando ainda em ser modelos? O mercado está super explorado agora, né? Em todas as capitais, você pode ver que a mídia hoje está voltada totalmente para o culto, né? Passarela. Elas querem ir para fora, quer se tornar uma super top model. Deixa eu fazer uma enquete aqui ao vivo aqui. Quem que é modelo aí, levanta a mão. Dá para perceber, né? O pessoal gosta. Agora, quem já trabalha com modelo aí, levanta a mão para mim. Qual agência que vocês trabalham? Tá sem áudio para vocês, mas fala que dá. Elas trabalham com você? Quem que trabalha com a Suiane? Bonita, né? Bacana, olha, por incrível que pareça. As outras também são lindas, são extremamente simpáticas, um rapaz bonito também. Mim, viu, Tancredo? Vocês já tiveram aula com o João Pedro? Quem já teve aula com o João Pedro, levanta a mão. Vocês duas. Como é que ele é como instrutor? Me explica. Pode falar, ele é chato? Ele é bom? A gente tem alguns critérios, né, de exigente, assim. Por exemplo, tem que estar com um sapato impecável, sabe? Tem que ter uma roupa adequada para fazer aula. Sabe, eu tenho umas coisas, tem algumas regrinhas que eu só vou poder falar posteriormente, por isso eu entrego. Ele não vai falar, né? Ele não vai falar aqui tudo, né? Senão enfim, não vai fazer o curso. Eu acho que é uma oportunidade para quem pensa em entrar agora no mercado solidificado, com uma nova proposta, ir lá para a agência e procurar o curso. Você tem que vir mais ao programa, você tem, com certeza. Você tem uma bagagem muito grande. Oportunidade, a gente está aí sempre, é só você me convidar que eu... O convite já está aberto, tá? Obrigado, você tem uma bagagem muito grande, parabéns pelo seu trabalho. Suiane também que eu conheço há muitos anos, né? Ética, possui um trabalho ético. Não, eu quando criança, você já era velho, brincando, imagina. Mas tem muito tempo que eu já te conheço. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês querendo ir lá conhecer o curso, né, João? Na hora que a gente estiver dando, é bem bacana, porque o curso dele é excelente. A menina entra meio sem andar e sai andando maravilhosa. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Você dá no salto alto? Sim, coloca o salto. Entra no salto alto? Né? Tem que praticar. Uma magrinha desse jeito dá pra... gente, a hora que põe o salto. Ele tá com a mesma cara de sempre. Ele não mudou nada. Do mesmo jeito. Para não ter, pelo menos fisicamente, né? Porque intelectualmente cresceu muito, eu tenho certeza. Sim, o salto alto motiva as meninas a aprenderem a andar de verdade, né? Porque um homem, né, andando em salto alto, a gente tem que aprender também, não é possível. Vergonha, né? Tem que dar ali de banho, né? E ele não anda, não, ele flutua, é maravilhoso. Então imagina, é sensacional. Isso aqui eu conheço de Obrigada pelo convite. Sim, eu que agradeço. Parabéns pelo novo formato do programa. Gostou? Ficou bonito, né? Lindo, ficou bom, lindo, né? Lindo. Agora a gente tem uma plateia maravilhosa também, né? Linda também. Vão ali fixar o pessoal aqui para todo mundo estar vindo sempre aqui. Sempre aqui, né? Obrigada. Obrigado, Suiane, obrigado, João Pedro. Gostaria de ficar conversando a mais aqui com vocês, mas infelizmente nosso tempo é curtinho. Para nós, sucesso. E por falar em sucesso, vamos falar agora de música. Estou recebendo aqui a dupla JP e Henrique, é isso? Fala, Tancredo, tudo bom? Tudo bem? Vocês são muito parecidos, né? Parece um pouquinho. Tem algum grau de parentesco, alguma coisa assim? A gente divide o apartamento, né? Divide um apartamento. Divide o apartamento? Divide apartamento. Colegas de apartamento. Né? Que coisa, né? Mas brincadeira. Vocês são irmãos gêmeos, é isso? São gêmeos. É isso. Agora, vocês estão participando do quadro Arte e Cultura sem o Eduardo de Souza, né? Porque o Eduardo não está
Ah, o Eduardo está aqui. Vem cá, Eduardo, aqui o microfone. Eu capturei o microfone seu, Eduardo. Faz que você fica sem voz, Eduardo. Não tem jeito. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Você que está trazendo os meninos aqui. JP e Henrique. Sou de Santa Catarina. Ah, não são Goiânia? Santa, vamos mandar até um abraço a todo mundo aí que vai ver depois Santa Catarina. Certeza, Santa Catarina vai estar bem ligada lá, hein? Ligado. Com certeza. Nossa cidade de Blumenau. Beijo pra todo mundo lá. Bom, sucesso, viu? Bom, vocês parecem muito novos. Já tá com 24 anos, estamos tão novo assim, não estamos De idade, né? bem novos. Não, 24 anos de carreira aí não já dá, tá né? carro de firma, né? Novo de ano, ruim de lata. Já estamos novo ainda. Novo, carro de firma, novo de ano, ruim de lata, né? Já tá meio não, batido. Não é tanto assim, não é tanto assim. Quantos anos já de carreira que vocês têm? Olha, esse é o terceiro CD, né, parceiro? A gente já canta desde moleque, né? Desde molequinho. Nosso primeiro CD foi 2009. Esse terceiro agora, mas graças a Deus. Aqui em Goiás? Esse é o primeiro gravado em Goiás. Esse a gente saiu de Santa Catarina faz uns 7, 8 anos. Aí trabalhamos no Paraná, interior do Paraná, moramos em Londrina. Mas peraí, é uma dupla ou um trio? Que eu tô vendo aqui na foto, tem uma moça aqui atrás, uma noiva. Rapaz, tem uma modelo aí atrás na foto também, que era pra que os rapazes são feios demais, tinha que botar uma moça bonita pra alguém escutar o CD. Olha, eu não vou tirar a razão de vocês não, imagina que é isso. Mas é a dupla sertaneja, é isso? Sertanejo. Aliás, essa música, esse é o nome do CD aqui, Estourado de Bigode. Estourado de Bigode. Inclusive por isso que tem a modelo atrás, que era pra parecer ser a princesa do Super Mario, né? Princesa do Super Mario. Daí colocaram um vestido, agora, botou um vestido branco, ficou parecendo noivo. Super Mario, nossa música de trabalho. Super Mario. Super Mario. Mas tem outras músicas. Tem outras também. Não, mas peraí, Super Mario é a primeira música desse CD. Isso, inclusive convidar todo mundo que tá assistindo aí pra ver o clipe dela no YouTube, tá bem bacana, bem engraçado lá. Tá bombando. Como é que tá essa questão do lançamento de vocês? Vocês estão fazendo primeiro lançamento na internet, é isso? Isso. Na internet, estamos rodando bastante o estado também. Eu vi o clipe de vocês na internet. O clipe é com o Super Mario mesmo. Negocinho comendo lá. De videogame. É com videogame mesmo. Deixa eu explicar, negócio encomenda do videogame, tá, gente? Porque eu tô vendo, mas vocês não estão vendo. Coloca o VT, pelo amor de Deus, aí pra eles, pra mostrar o videogame lá. Daquela época. Ele passando as fases, né? Passando as fases igual é a vida, né? Esse negócio de gêmeos, eu tenho uma curiosidade. Esse negócio de gêmeos é verdade? Um sente o que o outro sente? Vocês têm muita sintonia que vocês... sente nada. Se bater num, não sente não. Mas tem aquele esquema bate assim... num, sente o outro. Não, questão sentimental, sim. Como a gente mora junto, se um fica gripado, o outro provavelmente vai ficar também. Que tá na mesma casa ali, vai ficar doente também, né? Natural, consequência, né? Mas eu fico interessado nisso, porque todo mundo fala dessa particularidade muito entre os gêmeos aí. Eu queria saber de gêmeos, que é muito raro eu ver gêmeos. Eu não vejo gêmeos em Goiás. Eduardo, você conhece gêmeos em Goiás? Conheço. Tem atores, tem cantores. Então os gêmeos estão todos indo para lá, na oficina com você, não tá vendo aqui pra gente. Aqui na plateia nós tínhamos, mas não deu certo hoje. Ah, é? No próximo eu trarei. Você traz gêmeos? Sim. A gente saber disso aí, tem histórias curiosas sobre isso, né? Eles fazem shows, estamos fazendo. Em todo o estado de Goiás? Todo o estado de Goiás. Santa Catarina. Todo o estado de Goiás. Faz tempo que a gente não volta para lá. Acho que vamos para lá Mas faz tempo que a gente não vai. Talvez julho, acho que julho, agosto tem alguma coisa para lá. Se Deus quiser, vamos rodar. Fazendo rádios aqui? Inclusive, começo do ano a gente rodou o estado inteiro fazendo a divulgação do CD que tá bem quentinho, saído do forno. Rodamos o estado todo, todas as rádios aí. Inclusive, quem estiver no interior aí, toda a região, liga na rádio da sua cidade, pede a nossa moda aí. Essa força pra nós aí. Por favor. Quem não ligar na rádio é só acessar na internet, que com certeza vão achar vocês. Isso. Se Deus quiser, logo estamos aí na cidade da galera, né? Logo estamos fazendo show aí no... Qual delas? Temos várias cidades, a gente acompanhando. Todas as cidades. Toda a cidade de quem estiver assistindo. Chama a gente pra tocar na sua cidade aí. Com certeza, né? Com certeza. Se Deus quiser, vai ser muito sucesso. Eduardo, você sempre trazendo boas dicas aqui pra gente. Os meninos cantam realmente muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no quadro Arte e Cultura, aqui no programa Mega Profissionais. Muito obrigado à dupla JP e Henrique, vocês são muito simpáticos. Obrigado. Estão muito bem. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através do nosso telefone e do nosso e-mail. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Encerrando o programa com a dupla JP e Henrique. Com vocês, meninos. Vamos embora, obrigado.
Quando entrei pelo cano, você me largou. Quando fiquei cheio do ouro, você me ligou. Quando me viu na balada, você passou mal. Com o meu estilo novo de bigodinho e tal. Agora tiro dinheiro de pedra, tô rasgando, tô bebendo, tô beijando as princesas. Naquela fase difícil eu passei e animei. Sozinho uma garrafa virei. Cheguei na balada de hoje, tô parecendo Super Mario estourado de bigode, de bigode. Vou pro castelo com a princesa e uma garrafa de siroque, de siroque. Tô parecendo Super Mario estourado de bigode, de bigode. Vou pro castelo com a princesa e uma garrafa de siroque. Quando entrei pelo cano, você me largou. Quando fiquei cheio do ouro, você me ligou. Quando me viu na balada, você passou mal. Com o meu estilo novo de bigodinho e tal. Agora tiro dinheiro de pedra, tô rasgando, tô bebendo, tô beijando as princesas. Naquela fase difícil eu passei e animei. Sozinho uma garrafa virei. Cheguei na balada de hoje, tô parecendo Super Mario estourado de bigode, de bigode. Vou pro castelo com a princesa e uma garrafa de siroque, de siroque. Tô parecendo Super Mario estourado de bigode, de bigode. Vou pro castelo com a princesa e uma garrafa de siroque. Tô parecendo Super Mario estourado. Vou pro castelo com a princesa e uma garrafa de siroque, de siroque. Tô parecendo Super Mario estourado de bigode, de bigode. Vou pro castelo com a princesa e uma garrafa de siroque. Valeu, gente! Obrigado!